falha frenos, né? Muito bom com a situação. Olá! O Em Discussão Especial de hoje vai tratar sobre a enxaqueca. 15% da população brasileira sofre da doença. Aqui na região sudeste, 30% das mulheres sofrem com as crises. Para este nosso bate-papo, recebo aqui no estúdio da Rede Alesp a doutora Elaine Cristina Lima, neurologista. Seja bem-vinda, doutora, pela presença. Olá, Lilian, obrigada pelo convite novamente. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas da população. Hoje a gente vai tratar sobre a enxaqueca, né, doutora? Isso. Eu queria saber de você quais as características da enxaqueca, o que é uma enxaqueca? Então, Lilian, você bem disse ali, né, existem estatísticas um pouco controversas, né, porque a enxaqueca, na verdade, é subdiagnosticada. Porque os pacientes que chegam a nós são aqueles que têm dores muito frequentes ou incapacitantes, né? Então, no caso ali, até entre 17% a 24%, predomina em mulheres 4:1, isso mesmo, as mulheres têm mais enxaqueca. As mulheres hoje elas têm mais enxaqueca do que os homens. Sim. Você sabe por quê? Já tem algum estudo para saber o motivo disso? Então, muitos estudos recaem sobre as alterações hormonais das mulheres, né? Tanto que muitas mulheres experienciam a primeira crise logo após a menarca. E durante a gestação, mais ou menos 1/3 delas pioram da enxaqueca. E muitas pioram também com o uso de pílulas anticoncepcionais ou reposição hormonal. E também pode ter uma certa piora após a menopausa, né, em algumas mulheres. O adolescente, ele costuma ter enxaqueca, não? Sim, na maioria das vezes, a maioria da população começa a primeira crise na adolescência ou adulto jovem. Eu juro que eu achava que a mulher, por esse índice ser maior, pelo grau de responsabilidade que ela acaba acumulando mais no decorrer da vida do que o homem, né? Então, essa questão da dupla jornada, dupla jornada, também tem a ver, sim. Também tem a ver, mas assim, é multifatorial, né? Tanto que o estilo de vida, ainda bem que você tocou nesse assunto, né? Que me perguntam assim, mas a enxaqueca é puramente genética? Na verdade, ela tem um grande cunho genético, sim. Tanto que se a mãe tiver, a chance é maior, e se a mãe e o pai tiverem, a chance é bem grande. Só que assim, o número de crises que essa pessoa vai ter e a intensidade durante a sua vida depende muito do estilo de vida, né? É mais ambiental, dos vícios, né? O cigarro tem a ver, a falta de exercício físico. Alimentação. A alimentação é uma das principais, a gente pode discutir aqui, né? A má higiene do sono, né? A pessoa que não tira um momento da sua vida para ter um relaxamento, né? Aquele workaholic, a pessoa extremamente preocupada. Tem mais a ver com estilo de vida do que propriamente genética. A ansiedade também deve causar muita enxaqueca, né? Sim. O que é secundário a esse estilo de vida, a dificuldade de dormir, né? Tudo tem uma inter-relação mesmo. O estresse também causa enxaqueca ou não? Então, o estresse é justamente isso, é a dificuldade que a pessoa tem em lidar com situações, né? Sim. Não é tanto assim que, de forma absoluta, se tem uma pessoa observando que ela trabalha demais ou não, isso não tem a ver. Tem muita gente que trabalha bastante e consegue se organizar. E tem gente que trabalha pouco e 60%, 70% do tempo ela fica se preocupando com o trabalho, né, e não agindo. Né? E como é que é o sintoma? É feito através de quê? Pelo médico? O médico que avalia, tem algum... Porque eu estava lendo, né, que nos Estados Unidos o tratamento é feito com injeção, tem injeções, né? E como é feito aqui no Brasil, com a diferença de lá? Porque, pelo que eu li, aqui não tem esse tipo de tratamento, né? Você está falando com relação primeiro ao diagnóstico, né? Ao diagnóstico. O diagnóstico é um diagnóstico puramente clínico, né? Então, é devido à história da pessoa, quanto tempo ela tem aquela dor e as características que são de enxaqueca, por exemplo, é uma dor que é mais de lado, aí vem de um lado, outra vez vem de outro, mais na região frontal da cabeça, mas pode ser posterior, mas eu digo que é mais aqui frontal, atrás do olho. É latejante, é extremamente forte e dá náuseas ou vômitos, né? Nem sempre dá vômitos, mas dá muito mal-estar. E piora muito com a luz e barulho.
E também outros estímulos, por exemplo, o estímulo de cheiro de cigarro, por exemplo, cheiro de perfume forte, né? Isso também pode piorar a dor ou causar a dor, né? Então, o diagnóstico é feito claro, se essa pessoa não tem nada no exame físico alterado ou no exame neurológico, né? A chance dela ter alguma coisa alterada no exame de imagem é 1 para 1000. Então, nós pedimos só exame de imagem, que seria uma tomografia, uma ressonância. Existe todo esse procedimento para você poder analisar? Sim, sim. Num primeiro contato, você não consegue, assim... Não, isso tudo, hoje em dia nós temos 15 a 20 minutos, né? E nós fazemos tudo isso em 15 a 20 minutos. É porque vem da prática, né? Se nós tivermos mais tempo, nós fazemos mais, né? Nós ficamos muito mais com o paciente. Mas se os 20 minutos que nós temos, e isso é um padrão não só do Brasil, é um padrão dos Estados Unidos, do Canadá. É um padrão de um bom profissional. Isso aí a gente vai... Então, por isso que não existe um médico formado por livros, né? Eu por exemplo, eu tenho 20 anos de neurologia. Não parece, sei, mas eu tenho. Mas, assim, isso vem com o tempo. Então, a gente procura se atentar aos fatores principais e aos dados da história. E, se precisar, nós pedimos uma ressonância, uma angiorressonância, uma angiotomo, uma tomo e até, às vezes, uma coleta de líquor, né? O que é coleta de líquor? Então, nós pegamos uma agulha de raque e temos que fazer uma punção, como se fosse uma raque anestesia, mas nós vamos coletar líquor para descartar uma infecção do sistema nervoso central ou, às vezes, medir uma pressão do sistema nervoso central, né? Mas isso, assim, é quando as características da dor e do exame físico não batem com as características de uma dor de cabeça que nós chamamos de primária. Ou seja, primária, em contraposição à secundária. A primária significa que não tem outro diagnóstico a não ser esta dor com o nome de enxaqueca ou cefaleia tensional. Não é um tumor, não é uma hidrocefalia, não é uma infecção. Existe diferença entre enxaqueca e cefaleia? Então, porque cefaleia é uma palavra que vem do grego antigo, que significa dor de cabeça. No caso, enxaqueca, ele já é um diagnóstico. Então, na medicina, para fazer um diagnóstico, nós temos uma série de sinais e sintomas que qualifica algo chamado doença, né? A enxaqueca é uma doença. Então, nós temos, pela classificação internacional de cefaleia, mais de 300 causas. Então, lidar com um paciente que chega para você falando que a primeira queixa é cefaleia ou dor de cabeça, não é fácil. Na sua mente, você já vai processando todas aquelas informações, são mais de 300 causas. E aí você vai unindo uma coisa a outra e vai chegando rapidamente a uma conclusão. São mais de 300 causas que podem causar enxaqueca? São mais de 300 causas de cefaleia. Ou seja, de cefaleia. Se eu chego com uma queixa, sim. Doutor, eu tenho dor de cabeça. E a enxaqueca é uma? A enxaqueca é uma? É uma delas. Sim. O ar-condicionado do carro ou do ambiente pequeno, isso aí pode também causar enxaqueca? Então, a enxaqueca tem... a causa total da enxaqueca, ela não é totalmente reconhecida, né? O que se sabe hoje na ciência é que tem muito a ver com o sistema de controle da dor, que fica no tronco cerebral, né? Então, tem muito a ver com um nervo chamado trigêmeo, que inerva a face, inerva os seios da face, inerva o couro cabeludo, inerva as meninges e inerva os vasos. Então, se eu tiver qualquer coisa causando pressão na minha cabeça, causando um aumento de pressão nos vasos, causando uma irritação nos seios da face, eu posso ter uma dor. E eu posso precipitar uma crise de enxaqueca em quem tem enxaqueca. Se eu me expor ao ar-condicionado, ele é um fator precipitante. Como eu não tenho enxaqueca, eu não vou ter enxaqueca. Mas quem tem a propensão de ter enxaqueca, essa diferença enorme de temperatura de 37 graus, igual hoje, para 17 graus, ou como nós tivemos, de 6 graus partir para 35, né? Tanto Sim. a temperatura mínima para máxima e da máxima para mínima, me faz precipitar uma crise de enxaqueca em quem tem enxaqueca. E a alimentação? Então, a alimentação eu colocaria como, juntamente com o fator emocional e a dificuldade em dormir, eu colocaria como o terceiro mais importante, né?
Mas escutem, né? Assim, não é todo mundo que precisa se privar desses alimentos. A pessoa vai ter que ter o autoconhecimento e vai ter que perceber se aqueles alimentos podem causar crises nela. Ela não precisa se privar de todos. Então, tem alguns alimentos que é importante dizer, porque, na verdade, ele não faz mal apenas para quem tem enxaqueca. Ele faz mal para o ser humano. Ele pode, lá no futuro, te causar uma doença de Alzheimer. Ele pode, lá no futuro, te causar uma doença de Parkinson ou outra doença degenerativa. Ele pode te causar um câncer, né? Então, nós estamos falando de açúcar. Eu acho que era uma das perguntas que você tinha aí, né? O excesso de açúcar. O açúcar refinado, né? Eu não vou falar do doce, né, gente? O doce você pode adquirir nas frutas, né? No mel, coisas mais naturais. Mas o açúcar refinado... E eu vou falar uma coisa. O demerara e o açúcar mascavo, ele tem pouco benefício com relação ao açúcar refinado. O melhorzinho seria o açúcar de coco, né? Ou não utilizar açúcar, e sim o açúcar da fruta. Tem a ver com excesso de gordura, fritura. As pessoas não deveriam comer nada frito. Desculpa quem gosta de feijoada, mas realmente, assim, um pouquinho, tudo bem. Mas realmente não é uma coisa para se ter o hábito de comer. Ajuda a desenvolver quem já tem várias coisas, várias doenças, não só enxaqueca. Então, seria o doce, né, o açúcar. E o chocolate. Então, vamos dizer assim, como todo mundo é filho de Deus... Porque chocolate acho que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Então, assim, o chocolate, ele está na lista, né? Mas eu sempre falo assim para os pacientes, um pouquinho de chocolate, cacau 70%, que tem menos açúcar, né? E agora a gente tem chocolate até com açúcar de coco, né? Então, você comendo um pouquinho de chocolate cacau 70%, provavelmente não vai precipitar uma crise, a não ser que aquela pessoa chegue e fale assim, olha, toda vez que eu como chocolate, eu tenho. Então, eu digo assim, né, ou você já sabe que vai ter a crise, então você come um chocolate de vez em quando, mas sabe que vai ter a crise, ou você tenta substituir por alguma outra coisa. Por exemplo, tem o alfarroba, né, que imita bastante o chocolate. Refrigerantes, né, principalmente Coca-Cola, né, Guaraná. Café em excesso, tá? Café em excesso. Aí alguém pergunta, mas eu já ouvi falar que café trata enxaqueca, que a gente tem vários analgésicos que tem junto a cafeína. Sim, cafeína em pequena quantidade trata enxaqueca, mas passando daquela dose pode precipitar. O que é considerado um excesso de café para você? Olha, vamos dizer assim, até em termos de café expresso, né, que é o mais forte, 1 ou 2 xícaras por dia está bem. Passando disso, só isso? Café expresso, Inclusive com relação à ansiedade, né, as pessoas que têm dificuldade de dormir, porque o sono protege muito de ter as crises de enxaqueca, né? E doutora, como foi diagnosticado, a pessoa tem enxaqueca, como é feito o tratamento? Quais os tipos de tratamento? Se existe algum tratamento alternativo? Então, assim, de tratamento, a gente tem o tratamento para a crise, né? Aquela pessoa, estou com a dor agora, né? Então o que eu faço? Né? Ele não vai precisar fazer um tratamento, ou seja, um remédio todos os dias. Uma crise eventual, a pessoa tem uma dor a cada 2 meses e a dor não é forte. Aí é muito variável. Se ela estiver em casa e ela sabe que aquela dor não é tão forte assim, e que se, por exemplo, ela está muito tempo sem comer, se ela não tiver... Porque tem gente que tem muito enjoo, mas geralmente o enjoo que dá na enxaqueca não é... a maioria não é tão forte, né? Então ela não fica vomitando. É incômodo, né? É incômodo. Às vezes ela pode deitar, né? Colocar alguma coisa para vedar a luz, silêncio, tapar os ouvidos, relaxar e colocar uma bolsa assim com gelo, ou um gelo, uma toalha, um gelo. Se isso resolver, tudo bem, isso é o tratamento não medicamentoso. Principalmente quando se trata de mulheres grávidas, né, que o ideal é que não tomem medicação. Sim, né? sim. Se isso não for funcionar, né, eu estou falando para a pessoa assim, aquela pessoa que já se conhece, né? Porque quando uma pessoa tem uma enxaqueca, ela pode ser tão forte que o melhor tratamento é que se dê a medicação certa
no momento certo. E esse momento certo é o começo da crise. É bem no começo. A massagem facial, no caso de uma mulher grávida, ajuda ou não? Sim, então, se ela tiver essa possibilidade, né, de fazer essa massagem também, certamente ajuda a relaxar a musculatura. Mas acaba funcionando mais para aquelas dores que são por cefaleia tipo tensional, né, que é uma outra classificação. Ela não é enxaqueca, por tensão muscular. Apesar da enxaqueca ter pontos de tensão muscular. Então, o segundo passo seria utilizar analgésicos comuns, esses que nós mais utilizamos. Outro passo seria utilizar esses analgésicos associados com cafeína. Numa terceira linha, nós temos os anti-inflamatórios não hormonais, né, que são o naproxeno, sódico, ibuprofeno. Só que isso tem que ser usado com muito cuidado, porque ele agride muito o estômago. E pessoas que são viciadas nessa medicação, eu já vi casos de pessoas que vão para hemodiálise, elas perdem o rim por causa de analgésico anti-inflamatório não hormonal, né? Uma outra linha vem os triptanos, né? Depois, que são específicos para enxaqueca, né? Depois viriam os opioides da linha do Tilex. O que seriam os opioides? Tilex, Tramadol, etc. Esse é para dor mais forte e que também a gente deixa para último caso, porque a pessoa pode viciar, né? Então, esses são... E os que vão no pronto-socorro receber medicações na veia, às vezes o dexametasona, algumas medicações até psiquiátricas na veia, dependendo da crise, né? Então, isso é para crise. Crise de enxaqueca. Agora, existe o tratamento preventivo, né? E para que eu uso o preventivo? São pessoas que têm mais do que 4 crises por mês, ou quando a pessoa tem uma crise, que é aquela que você está trabalhando, você está aqui, ele vai apresentar um programa, começa a ter a dor, não vai apresentar o programa. Você está entendendo? Então, sim. São pessoas assim que têm poucas crises, mas quando tem é aquela é incapacitante. Então, muitas vezes, nós temos que introduzir medicações como preventivo. Então, elas são, geralmente, antidepressivos. Nós não estamos dando como antidepressivo. E sim, nós sabemos que ela tem um mecanismo, né? Geralmente, é inibidor da recaptação da serotonina, né? Porque o que falta... Muitas vezes, estudos dizem que o que falta é justamente a serotonina. Então, eu aumento o nível de serotonina da pessoa. Então, são antidepressivos e também são alguns antiepiléticos, né? Alguns que são usados para pressão, né? Que seriam os beta-bloqueadores, né? Alguns bloqueadores do canal de cálcio. O Botox, algumas vezes, pode ser utilizado também. Então, muita gente vem perguntando, né? O Botox também é um paliativo, né? Como eu te falei, algumas enxaquecas, elas têm a ver com alguma tensão muscular. Então, existem algumas pessoas que são submetidas à aplicação de Botox e a cada 3, 4 meses isso dá uma certa ajuda, tá? Isso não é a cura da enxaqueca, porque a enxaqueca não tem cura. E o último que você me perguntou, essa injeção que a qual você está se referindo, ela começou a ser administrada ano passado, né, na Europa e nos Estados Unidos, que é, na verdade, baseada na produção de um anticorpo monoclonal, que é uma das vias que pega uma das possibilidades de causa da enxaqueca, né, que seria um gene relacionado ao peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, é um nome bem complexo. Então, eles desenvolveram esse anticorpo monoclonal, então você recebe uma injeção mensal, né? Se eu for passar para o Brasil, tá por volta de R$500 a R$600 mensais. A aplicação. Mas não tem nenhuma garantia, como qualquer outro tratamento. Não tem? Não. Você não indicaria? Esse tratamento foi dado para pessoas que têm uma cefaleia quase diária, né? Que é comum, né? Sim. Todos os dias que eu atendo, eu pego pessoas que têm que têm enxaqueca dia sim, dia não, né? E já meses. Mas assim, existem vários outros tipos de tratamento até chegar num tratamento tão caro e que
Na verdade, pesquisas mostraram que 50% dessas pessoas têm 50% de redução. A enxaqueca maltratada, ela não sendo tratada, ela pode ocasionar uma doença mais séria? O mais importante nesse caso é assim, a pessoa tem uma enxaqueca que vem a cada 2 meses. Aí ela começa a não dormir direito, ela começa a trabalhar demais, não comer direito, e começa a passar por estresse. E vai deixando. E aí a dor de cabeça vai aumentando. Aí cada vez que ela tem a dor, ela toma remédio. Aí ela tem a dor, toma remédio. Tem a dor, vai chegar um momento que este remédio que ela toma, né? Os analgésicos começam a causar outro tipo de dor. A gente chama de cefaleia rebote. Né? Então, ela vai ter um vício nessa medicação. E o dia que ela não tomar, ela vai ter dor. Ela vai entrar no ciclo vicioso. Né? E qual é o risco dessa pessoa? Ela pode, por exemplo, estar abusando de anti-inflamatório. E ela pode ter uma úlcera perfurada. Ela pode ter uma hemorragia digestiva alta. Ou morrer de HDA. Né? Morrer. Sangrou, úlcera, né? E eu estou falando de consequências bem graves, sim, né? Sim. Ou perder o rim, como eu te expliquei. Você já teve algum paciente numa situação, ao te procurar, tá numa situação dessa? Sim, até pessoas jovens, 22, 25 anos. 25 anos. Com gastrite, H. pylori positivo. É a vida úlcera. Moderna, né? A dupla função de tudo, a procura de... É o tempo todo com preocupação, Sim, né? Sim, é o estresse, a ansiedade, do dia a dia. né? Então, a idade do diagnóstico de úlceras e gastrite está ficando mais precoce em adolescentes, né? Então, assim, essa é o maior risco, né? Porque a enxaqueca é enxaqueca. Então, se eu digo que o diagnóstico é enxaqueca, a pessoa não tem um aneurisma, não tem um tumor, não tem uma meningite, né? Então, se eu dei o diagnóstico correto, aquilo não se transforma num aneurisma. O que ocorre muitas vezes é que todos nós temos chance de ter um aneurisma. Sim. Só que nós não sabemos porque ele é assintomático. E muitas vezes a pessoa realmente tem uma enxaqueca. Só que um dia ela tem uma dor de cabeça súbita e desmaia. Ou não desmaia, fica confusa, ou tem uma convulsão. E aí ela vai para um pronto-socorro, porque essa dor de cabeça aí é fácil de diagnosticar, né? Porque é a pior dor de cabeça da vida. E lá se observa, a paciente tem rigidez de nuca, está confusa, faz a tomografia, vê o sangramento, ou já faz um cateterismo e descobre o aneurisma. Então, na verdade, ela tinha uma enxaqueca, sim. Só que agora ela tinha um aneurisma que não tinha sido diagnosticado. Porque só se for um aneurisma muito grande é que vai dar uma dor parecida com enxaqueca. Pode dar uma dor parecida? Pode. E crônica? Pode. Mas tem que ser um aneurisma bem maior e às vezes ele grande, ele já começa a comprimir certas estruturas e aí você consegue diagnosticar por outros fatores. Né? Doutora Elaine, existe algum tratamento alternativo para enxaqueca? Hoje, no nosso mundo moderno, sempre tem, né? Assim, não sei, nessa área existe Sim. algum tratamento? Então, é legal você ter tocado nesse assunto, porque não é nenhuma novidade, né? Que eu vou falar aqui, que é a medicina integrativa, né? Sim. Isso não é uma novidade. Inclusive que você é defensora, Exatamente. né? Então, na verdade, assim, isso é apenas um título, né? Como tem outros títulos aí para a descrição de humanização, medicina holística, atendimento holístico. Mas assim, gente, desde da Grécia Antiga, né, passando por séculos antes de Cristo, que nós falamos mens sana in corpore sano, né? E assim, que alguns séculos antes de Cristo já se orientavam as pessoas a fazerem meditação, a fazerem atividade física, a fazerem uma dieta como tratamento. Então, isso não é uma coisa de agora. O conceito de saúde começou a ser expandido em 1948, né? Que a Organização Mundial de Saúde definiu a saúde como bem-estar físico, mental e social. Já observando que o ambiente em que a pessoa estaria poderia dar origem a doenças, muito antes dela aparecer no corpo físico, né? Em 1978, teve uma reunião para falar sobre medicina da área primária
pela Organização Mundial de Saúde no Cazaquistão, né? E já se teve um compromisso de todos os governantes, pessoal da saúde, pessoal que nem era da saúde, era do desenvolvimento, com a preocupação de tentar promover a saúde da população e tratar a população do mundo inteiro. Esse documento tem um nome muito bonito, né? É chamado de Alma Ata, nessa conferência. E a partir daí, ano passado, a gente teve um encontro 40 anos após Alma Ata, né? Que é esse compromisso com a saúde da população mundial. Mente sã, corpo sano. Exatamente. E aí, toda parte, isso inclui, né? Isso inclui educação, né? Isso inclui, muitas vezes o médico, hoje em dia, ele pode prescrever um livro para a pessoa ler, porque ele está lidando com a clareza mental da pessoa, né? Ele pode pedir para a pessoa procurar um templo para aprender meditação, ou ele pode indicar um livro de mindfulness, que é uma meditação superficial, mas que já me tira daquele estresse e mantém numa atenção plena, né, que é essa tradução do mindfulness. Eu posso indicar que a pessoa entre num grupo de dança, eu posso indicar que a pessoa entre numa academia ou vá para um parque fazer exercício. Contato com a natureza também. Contato com a natureza, eu posso indicar para a pessoa aprender canto, para ela tocar um instrumento, para ela assistir um filme. Reposição de energia, né? Exatamente. É a reposição de energia. Exatamente. Então, isso aí é ver o ser humano em toda a sua complexidade e toda a sua multidimensionalidade, né? Que ele não é só físico, ele é ao mesmo tempo aqui, ele é ao mesmo tempo físico, mental, ele é emocional, ele é espiritual e também social. Então, assim, um exemplo são aqueles indígenas da Austrália, e que a noção de saúde da tribo ali é a noção de saúde ambiental. Então, ele só se sente feliz e saudável quando todos que estão em volta dele, não só a sua família, como aquela vila, quando todo mundo está bem, quando todo mundo tem o que comer, né? Quando todo mundo tem o que beber, né? Quando as mães estão com saúde, quando as crianças estão com saúde. Então, é um conceito, né? Que esse conceito ampliado de saúde, ele vem a entrar dentro do ser humano, vendo toda a sua parte emocional, a sua parte espiritual, mas também ele sai do indivíduo em si, para a sua família, para a sua região, para a sua cidade, para o seu meio social. Sim. E também por todo o planeta, né? Na verdade. Sim, a energia, né? Tudo a nossa energia. Porque se ele ouve só notícias que são ruins, ele também vai ficar afetado e acreditar... Acúmulo de energia ruim, né? Ele vai acreditar que aquilo é real, né? Sim. Bem, doutora, o nosso tempo acabou. Nossa, foi muito, já acabou. Foi muito bom o nosso bate-papo. Foi bem rápido. Espero recebê-la aqui novamente. Nossa, adorei. Eu também adorei. Muito obrigada. Você me ajudou bem. Obrigada. Este foi uma discussão especial de hoje, que tratou sobre a enxaqueca. Se quiser ver este e outros de nossos programas, acesse o nosso canal do YouTube. Até mais! Participação.